Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, na aula de melhoramento vegetal, nós abordaremos o tema de métodos de melhoramento de plantas autógamas. Essa aula ela é dividida em duas partes, por o tema ser muito abrangente. Então eu vou primeiro abordar alguns aspectos nessa parte 1 e posteriormente voltaremos para terminarmos o tema de métodos de melhoramento de plantas autógamas. Então as plantas autógamas são plantas que fazem autofecundação. Só que essas plantas autógamas todas possuem uma pequena taxa de alogamia, que seria a fecundação cruzada. Então essa taxa ela pode variar até 5%. Se eu pegar, por exemplo, plantas de arroz, soja, trigo, feijão, o feijão ela é uma autógama com até 1% de taxa de alogamia. Então, muitas não atingem essa margem de 5%, mas seria o máximo de alogamia tolerável para que essa planta seja considerada uma planta autógama. Mas as plantas autógamas, elas visam o aumento gradual da homozigose, ou seja, todos os locos em homozigose, com o avanço da geração. E todos os locos em homozigose promovem uma homogeneidade desta cultura que está sendo trabalhada. Então, se eu tenho esse acasalamento entre indivíduos aparentados, que seria um conceito de endogamia, se eu trazer para as plantas essa endogamia, ela não provoca depressão nessas plantas autógamas. Enquanto que o acasalamento entre indivíduos contrastantes pode gerar uma heterose ou um vigor híbrido. Então, eu tenho vários símbolos para determinar essas plantas. Por exemplo, quando aparece o F, seria a geração filial. Então, você utiliza ele quando você conhece essa frequência alélica, que nesse caso vai ser meio. O S para acasalamento ao acaso, ou seja, quando você não conhece essa frequência alélica, por exemplo, em cruzamentos múltiplos, ou então em coletas de germoplasma. E eu tenho o RC, que é o reto cruzamento, que a frequência alélica ela é diferente de meio, contudo, o melhorista conhece, porque ele está fazendo ali um cruzamento direcionado. Esses são símbolos que aparecem no melhoramento. Então, como posso ver ali ao lado, tenho alguns exemplos, aparece aí F1, F2, HD é híbrido duplo, depois HM híbrido múltiplo, ali aparece o RC11, o RC21, o reto cruzamento com pai 1 ou com pai 2. Então, existem esses símbolos que aparecem ao longo da disciplina. Então, esse melhoramento, ele pode utilizar uma variabilidade natural existente nessa população, ou o melhorista pode estar gerando essa variabilidade artificialmente. Então, eu tenho duas metodologias básicas. A primeira é quando eu utilizo essa variabilidade natural, e a segunda é quando eu utilizo essa variabilidade artificial, ou seja, eu estou gerando ela artificialmente. Então, na natural, existe a introdução de plantas, que já foi importante, hoje em dia não é mais usual, e a seleção de linhas puras em cultivares heterogêneas. Enquanto na artificial, eu utilizo a hibridação e a indução de mutações, todas duas muito utilizadas. Então, aqui eu tenho exemplos de seleção artificial. Então, vocês podem ver aqui a mostarda selvagem. Ela artificialmente gerou diferentes plantas de interesse agronômico ou interesse
econômico. Então aqui, por exemplo, dos botões terminais da mostarda foi gerado o repolho, dos botões laterais a couve de Bruxelas, do caule o couve rábano, das folhas da mostarda selvagem veio a couve, o brócolis veio do caule das flores, enquanto que o aglomerado de flores da mostarda selvagem gerou o couve-flor. Então, foi uma seleção exitosa porque tem várias culturas de interesse econômico geradas por essa seleção da mostarda selvagem. Enquanto o teossinto gerou cultivares de milho, como demonstrado. Mas para trabalhar com as autógamas, eu tenho que ter em mente o conceito das linhas puras, que foi uma teoria gerada por um dinamarquês chamado Johansen em 1903. Ele conduziu experimentos com variedades de feijão Princes. E esse feijão, ele utilizou lotes de sementes de diferentes tamanhos e investigou a seleção sobre o peso médio dessas sementes. Então ele tinha sementes de tamanho grande, médio e pequeno, e selecionou ao longo das gerações essas sementes para o peso médio. Então ele fez o processo durante 6 gerações. Ao longo dessas gerações, ele viu que as progênies derivadas de sementes grandes geravam sementes grandes do que quando comparado às progênies selecionadas de sementes menores. E essa seleção ela foi eficiente para o tamanho da semente, para cada ciclo avaliado. Então, com o avanço dessas gerações, ele percebeu que as sementes elas variavam de tamanho, o lote, mas o peso médio continuava similar ao original. Com isso, ele estabeleceu 3 princípios. Há variações herdáveis e variações causadas por ambiente. Hoje nós sabemos muito bem como funciona essa lógica da variância genética e variância ambiental. Mas até então não se tinha conhecimento e ele gerou esses princípios. Então, segundo, a seleção só é efetiva se ela recair sobre diferenças herdáveis. E a terceira, que a seleção não gera variação. Com esses 3 princípios, ele estabeleceu o conceito das linhas puras, que é toda descendência por autofecundação de um único indivíduo homozigoto. E esse conceito já gerou cultivares exitosos, como, por exemplo, o cultivar de café Mundo Novo e o feijão carioca, muito utilizado na culinária. Então, essas 2 cultivares foram obtidas utilizando o conceito de linhas puras. Então, os métodos de melhoramento de espécies autógamas, ela, igual eu tinha falado anteriormente, ela trabalha com a variabilidade genética existente e a variabilidade genética gerada artificialmente. Então, o método para explorar a variabilidade existente trabalha com a introdução de linhagens, com seleção massal, se tiver alta herdabilidade à característica trabalhada, e com seleção de plantas individuais com teste de progênie para caracteres de alta e baixa herdabilidade. Como eu tenho o teste de progênie, aí depende esse valor de herdabilidade. Já os métodos que trabalham com a variabilidade gerada artificialmente, aí eu tenho o método da população, também chamado de Book, método genealógico, também chamado de pedigree, método SSD, que seria descendente de uma única semente, e método do retrocruzamento, esse para caracteres qualitativos. E cada trabalho desse foi gerado por um pesquisador ou grupo de pesquisadores. Como aqui eu tenho um exemplo do método da população, que foi trabalhado por Newman em 1912. Então está aí a publicação do artigo que gerou esse método de melhoramento. Então a seleção massal, que é o método que trabalha com a variabilidade natural, ela
ela é um método simples, de fácil realização. Só que qual é o problema? É que trabalha com a seleção fenotípica, ou seja, estabelece o princípio que o fenótipo é igual ao genótipo. E muitas vezes não é igual. Nós sabemos que tem ali o efeito ambiental que pode estar demonstrando um potencial para um cultivar que não é genético, que é apenas um potencial derivado de uma condição ambiental favorável. Então, esse método ele trabalha mais com caracteres qualitativos e de alternabilidade. Por quê? Como tem a alternabilidade, eu sei que está sendo repassada a carga genética dos seus genitores e não o efeito ambiental. Então, o método ele vai selecionar as plantas com base em critérios fenotípicos. Então, eu vou misturar essas sementes selecionadas, por isso que é o nome massal, para me formar a geração seguinte. Com isso, eu vou selecionando ao longo dessas gerações, repetindo esse mesmo processo de selecionar as melhores, misturar e plantar, para que eu obtenha um material superior ao longo dessa seleção. Então, eu só teria uma variabilidade nesse material trabalhado se ocorresse 3 condições. Por quê? Como eu estou trabalhando com autógamas, elas estão autofecundando ao longo das gerações, a tendência é pela homogeneidade e homozigose. Mas se aparecer uma variabilidade genética, ela seria porque eu, de alguma forma, deixei misturar sementes de linhagens diferentes, ou aquela taxa de alogamia, cruzamentos, né? Mas aí é muito baixo, ou então se ocorreu uma mutação, que a probabilidade também é baixa. Então, essas são as únicas formas de que essa população tenha variabilidade genética. E esse método ele baseia unicamente na habilidade do profissional, que seria o melhorista, de identificar esses genótipos superiores pelo fenótipo. Com isso, esse método ele só é aconselhável para caracteres que eu não tenha influência da densidade de semeadura. Por quê? Como eu estou selecionando pelo fenótipo, as plantas elas têm que serem mais espaçadas entre si para que possa permitir uma seleção visual melhor, para mim conseguir selecionar essa planta visualmente, ou seja, pelo fenótipo. Já a seleção de plantas individuais com teste de progênie, ela faz o quê? Ela seleciona essas plantas individualmente para mim observar nas suas descendências, e ao observar essa descendência eu estou avaliando o desempenho dela. Então eu não crio nenhum genótipo, eu apenas isolo os melhores genótipos dessa população. Então eu seleciono os melhores. Ao selecionar os melhores e ir com o avanço dessas gerações, eu vou criar linhas de cada planta selecionada. E essas linhas elas serão avaliadas em todas as etapas seguintes. Então, eu selecionei, conforme está mostrado na figura aqui, selecionei as plantas individualmente, criei linhas para cada planta selecionada, onde eu vou avaliar essas linhagens. Das melhores linhas, eu avalio elas com repetições, e no final eu posso indicar ou linhagens, que ali está a linha 6 e a linha 9, ou então uma multilinha, que seria a mistura de linhas. Então eu posso indicar a L6 como uma linhagem, posso indicar a L9 como outra linhagem e posso indicar a L6 mais L9 como uma multilinha. Então, trabalha-se dessa forma.
Já os métodos onde eu exploro a variabilidade artificialmente, aí são os 4 que eu tinha falado anteriormente: população, genealógico, SSD e retrocruzamento. E essa variabilidade ela pode ser gerada de 2 formas para poder se trabalhar com esses métodos. Primeiro seria a hibridação e depois a mutação. Essa hibridação é quando eu quero reunir em um único indivíduo alelos favoráveis de indivíduos diferentes ou linhagens diferentes. Então, eu estou ampliando essa variabilidade genética existente. Então, eu tenho que escolher esses genitores com as características que eu gostaria de obter nessa nova variabilidade para poder promover essa hibridação artificialmente. Então, e tenho que escolher os pais bons. Então, esses pais, eu tenho diversos procedimentos para a escolha deles. Um deles seria os cruzamentos dialélicos, onde eu tenho ele completo, parcial ou circulante. Então, se eu tenho vários pais, eu posso fazer uma combinação todos com todos, que aí seria o completo. Posso fazer uma combinação apenas de um número menor de indivíduos, que aí seria o dialélico parcial, ou um dialelo circulante, onde eu vou fazer essa combinação da forma que eu coloquei aqui: 4 pais, pai 1 com pai 2, pai 2 com pai 3, pai 3 com pai 4, pai 4 com pai 1. Aí seria um dialelo circulante. A forma como eu vou escolher cruzamento depende da minha população. Então, eu avalio a população, posso ver por uma diversidade genética, ver como os pais se agrupam, escolher pais mais divergentes e fazer um cruzamento parcial, por exemplo. Então, vai depender de como eu trabalho com essa população. Lembrando que se eu estou trabalhando com dialelo completo, eu tenho que ter os recíprocos também. Por exemplo, pai 1 com pai 2 e pai 2 com pai 1. Então, é o cruzamento normal e o recíproco. Por quê? Para mim, eu tenho que ter condição de avaliar se essa característica possui algum tipo de herança materna, por exemplo. Então, igual eu falei anteriormente, para trabalhar com esse pai, eu posso ver a questão da divergência genética, que seria eu indicar as combinações com maior probabilidade de obter sucesso. Então, essa divergência genética ela pode ser por análise multivariada, por marcadores isoenzimáticos, por marcadores moleculares, por coeficiente parentesco e vários outros. Aí eu posso gerar uma dispersão gráfica conforme variáveis canônicas, um dendrograma, ou uma análise de componentes principais, por exemplo. Então, aí eu vou ver quais materiais são mais divergentes. Por exemplo, nessas variáveis canônicas aqui, na figura abaixo do coeficiente parentesco, eu tenho 4 grupos. Então, se eu tenho 4 grupos, todos esses genótipos dentro de um grupo, eles são geneticamente semelhantes. Então, eu não precisaria fazer o cruzamento entre eles, porque eu não vou obter variabilidade alguma. Mas o cruzamento entre grupos, por exemplo, com indivíduos do grupo 1 com indivíduos do grupo 2, ou grupo 1 e grupo 4, ou grupo 1 e grupo 3, ou 2 e 3. Aí já me gera certa variabilidade genética, que vai depender das características desses indivíduos. Então, não é só cruzar um grupo com outro. Eu tenho que ver se dentro desses grupos existem indivíduos com os caracteres que eu desejo trabalhar, para poder promover esse cruzamento. Então, vamos ao primeiro método, que seria o método da população.
também conhecido como book. Então ali eu tenho 2 pais contrastantes escolhidos, fiz o cruzamento pai A com pai B, achei a F1, dessa F1 eu autofecundei, então na F2 eu vou ter a máxima variabilidade genética. Nessa F2 eu começo a trabalhar com o método da população, que é você colher em conjunto, aí a gente fala massal, tomar uma amostra dessa semente para você obter a F3. E aí eu vou repetindo essa mesma metodologia de colher em conjunto, tomar uma amostra para obter a próxima geração. Posteriormente, no avanço das gerações, eu tenho que abrir o book. O que é abrir o book? As plantas elas são colhidas individualmente e cada planta dessa dará origem a uma família. Então perceba que eu já não colho mais massal, tomo uma amostra para ir para a próxima geração. Aqui na F5, para ir para a F6, eu colhi individualmente e cada planta dessa colhida individualmente me gerou uma linha. Que essa linha ela vai ser avaliada em experimentos com repetições até eu conseguir detectar as melhores linhagens puras, ou seja, as melhores linhas. Então, essas linhas vão para os experimentos regionais para poder ser indicados, seja uma linhagem ou uma multilinha. Mas o princípio é que em algum momento eu abro esse book, no caso da figura foi a F5, mas eu poderia abrir antes ou depois, vai depender da minha homogeneidade ou homozigose, que eu estou buscando, as linhas puras. Então, quando eu ver que não há variação mais dentro da linha, essa variação ela só pode existir entre linhas, porque são materiais diferentes, mas dentro da linha, que é o mesmo material, não pode haver variação. Então, quando não houver variação, aí quer dizer que eu tenho os locos 100% em homozigose, aí eu vou para os testes regionais de avaliação. Então, quais são os questionamentos do método? Então, primeiro, qual o número de indivíduos que eu vou trabalhar em cada geração? Então, na prática, a gente utiliza de 1.000 a 2.000 indivíduos para poder ter uma quantidade razoável de indivíduos para trabalhar. Então, a segunda é, quando que eu vou abrir o book? Lógico que aí eu já expliquei anteriormente, depende dessa homogeneidade dos materiais para poder abrir o book. Nós podemos também fazer o cálculo, por exemplo, na F1 eu tenho 50% de homozigose, na F2 75%, na F3 87,5%, na F5, por exemplo, eu chego a 93,75% de homozigose. Então, a partir da F5 o acréscimo é muito pequeno, por exemplo, na F6 é 96,87%. Então, esse acréscimo sendo pequeno, eu tenho que ver se compensa eu já, por exemplo, abrir o book ou não. Então, vai depender muito da experiência do melhorista e da cultura que está trabalhando. Mas esse seria também um questionamento do método. Quais os aspectos favoráveis? Primeiro que ela é simples. Possui baixo custo. Como tem espaçamento, ele permite mecanização. Então, ele dá importância para a seleção natural. Além disso, eu posso associar com outros métodos, isso sendo um aspecto muito favorável. Quais são os aspectos desfavoráveis? Então, primeiro é que pode ser que parte dessa geração F2 não esteja representada nas gerações seguintes, porque eu colhi massalmente e tirei uma amostra. Então, nessa amostra que eu retirei, eu posso estar perdendo genes favoráveis, porque não está representado toda a população. Eu tenho que testar grande número de linhagens, esse seria um aspecto desfavorável também,
E a seleção natural pode favorecer plantas que não são agronomicamente superiores ou desejáveis. Então esse método ele é de 1912, de Newman, está aí o artigo, apenas informando para vocês a publicação desse autor. Já o método genealógico, que muitos chamam também de pedigree, seria o quê? A partir da F2, como eu estou vendo aqui na figura, cruzei material, achei o híbrido F1, na F2 a máxima variabilidade genética, então a partir dessa F2 eu já isolo as plantas em linhas na F3. E aqui eu vou selecionando as melhores famílias e os melhores indivíduos dentro de cada linha também gerando famílias. Então aqui perceba que o método já começa a seleção bem mais cedo. Então eu vou repetir esse processo até eu conseguir uma homozigose adequada, onde essas melhores linhas identificadas vão participar dos experimentos regionais de competição, para poder indicar ou uma linha ou uma multilinha. Então, está aqui apenas uma revisão desse método. Pai 1 com pai 2, achei a F1, autofecundei essa F1, fui para F2. Na F2, perceba que eu selecionei 5 plantas, que me gerou famílias 3,2. Então, é uma F3,2, é uma F3 vindo de material da segunda geração. E assim eu vou sucessivamente selecionando as melhores linhas e agora os melhores indivíduos dentro de cada linha, para chegar nos experimentos com repetição e detectar as linhagens para poder indicar. Então, quais são os aspectos favoráveis? Primeiro, eu conheço detalhadamente o genótipo, que eu venho da F2 já trazendo a genealogia, então por isso que chama genealógico ou pedigree. Eu conheço os parentais de cada genótipo desse, de cada material desse. Há uma maximização dessa variabilidade genética. O trabalho de seleção ele é subdividido e eu tenho com isso menores linhas puras para testar. Quais os aspectos desfavoráveis? Primeiro é que eu tenho que anotar tudo, porque como eu tenho que conhecer a genealogia, cada material desse que eu avanço, eu tenho que ter uma anotação de quem são os parentais desse material. Segundo, que requer maior trabalho e necessariamente área experimental. Com isso, eu preciso de pessoas experientes para fazer esse trabalho, porque eu posso estar errando na anotação ou posso estar errando na seleção. Então vamos comparar o método da população com o genealógico. Então, a população, seleção natural ante a F5 ou F6. No genealógico, a seleção é artificial a partir da F2. A população, o método da população é menos trabalhoso quando comparado ao método genealógico. Na população eu utilizo grande número de indivíduos, enquanto no genealógico posso utilizar um menor número de indivíduos. Na população o método mais barato e simples, enquanto que no genealógico é mais caro e mais trabalhoso. Na população é um método mais demorado quando comparado ao genealógico e a população ele não serve para estudo de herança, enquanto que o genealógico eu posso estar estudando a herança porque eu conheço a genealogia desse material. Então, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Eu agradeço e até a próxima.